Olá, meu grupo irá apresentar um trabalho sobre agrotóxicos e transgênicos. A disciplina é agroecologia, a nossa professora é a Kathleen e os acadêmicos são a Ana, o Cláudio, o Eduardo, o Elisandro e eu, Joselene. Para dar início à nossa apresentação, vamos começar dizendo o que são agrotóxicos, né? Agrotóxicos. Muitas pessoas comentam em relação a esse termo, mas muitos não sabem o real significado. Bom, agrotóxicos, defensivos agrícolas, pesticidas, praguicidas, venenos, são algumas das inúmeras denominações, relacionadas a um grupo de substâncias químicas utilizadas no controle de pragas. Essas pragas podem ser tanto de animais quanto vegetais. E também na doença de plantas. Bom, os agrotóxicos surgiram na Segunda Guerra Mundial devido à introdução de tecnologia para o aumento da produtividade, chamada Revolução Verde. E são utilizadas na agricultura para combater insetos, doenças, plantas daninhas e outros que causam danos no setor agropecuário. Bom, apesar do uso de agrotóxicos auxiliar no aumento da produtividade de lavouras, órgãos como a OMS, Organização Mundial da Saúde, e a Anvisa, alertam que esses produtos causam alguns malefícios à saúde, tanto não somente na saúde, mas como também no meio ambiente, porque quando são utilizados de maneira incorreta, ela pode trazer alguns danos para nós seres humanos, Então, nesse slide a gente arrumou duas imagens, uma referente ao agrotóxico, na primeira imagem são galões de agrotóxicos, e na segunda é um pulverizador, que está tocando o seu veneno. Enfim. Tipos de agrotóxicos. Bom, os agrotóxicos podem ser classificados de acordo com de acordo com as pragas que controlam, estruturas químicas que as compõem, danos que provocam na natureza e na saúde humana. E de acordo com isso, os tipos de agrotóxicos são inseticidas, fungicidas, herbicidas, bactericidas, e irei estar relatando para vocês o que são cada um, Bom, a inseticida é todo composto químico capaz de combater insetos e assim denominado inseticida. Fungicidas são todos os compostos químicos utilizados na agricultura para combater os fungos. Como já diz o nome, fungicidas, para combater os fungos. Herbicidas são todos os compostos químicos utilizados para combater as plantas invasoras, plantas daninhas, enfim. E as bactericidas são aqueles que combatem, controlam as bactérias, Eu armei duas imagens no slide para simplificar mais, Na primeira imagem, a gente tem uma pessoa usando um pulverizador costal manual. Ou seja, ele está sendo manuseado, Esse equipamento que ele está usando está sendo manuseado por ele, ou seja, manual. E para ele aplicar esse determinado agrotóxico, ele precisa utilizar alguns equipamentos, que são os EPIs. Esses equipamentos, porque não pode qualquer pessoa chegar e já passar o defensivo, o agrotóxico, de maneira, ou seja, de short, de chinelo, não. Precisa estar utilizando os EPIs. O que são os EPIs? São viseira facial, são a touca, a luva, Ele é a bota também, Vocês estão vendo nessa imagem que ele está de luva, está de macacão, enfim. Já nessa segunda imagem, a gente tem um pulverizador de barras tratorizadas, que são os utilizados nas lavouras.
Também, atualmente, existem vários outros meios, né, de aplicar os defensivos, podendo também ser de aeronave. Eu não arrumei a foto, mas existe. De aeronave, enfim, tantos outros meios. Qual é o impacto dos agrotóxicos na vida das pessoas? Bom, os agrotóxicos, ele causa muitos danos, né, para os seres humanos, tanto na saúde humana, no meio ambiente, nos alimentos, enfim. Na saúde humana, ela causa intoxicação, né, podendo ser uma intoxicação aguda ou crônica. Já no meio ambiente, ela degrada o solo, né? Quando tem contato com o solo, ela acaba degradando o solo. Os animais sofrem com isso também, né? Lógico, são defensivos, né? Eles sofrem. Já nos alimentos também, a gente tem que estar atento às verduras, às frutas, né? Porque muitas das vezes a gente acha uma fruta, uma verdura bonita, mas essa fruta ali, ela pode estar contaminada, né, com agrotóxicos. Por isso, né, a Anvisa criou em 2002 o Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos. Ou seja, eles criaram isso com o objetivo de garantir, né, que os agrotóxicos em alimentos estejam nos níveis tolerados para cada colheita. Ela também pode estar analisando, né, as frutas, verduras e legumes que estão em boas condições, de segurança, de qualidade para os consumidores. E nessa imagem aqui, eu arrumei uma pessoa que está passando o seu determinado defensivo, né, em sua cultura. Então, é isso. E meus colegas vão estar identificando melhor o que ele causa na saúde humana, no meio ambiente e nos alimentos. Obrigada. Qual o impacto dos agrotóxicos na vida das pessoas? Temos o impacto à saúde humana, né, ao meio ambiente e aos alimentos que serão consumidos, né? É comum o uso de agrotóxicos na agricultura, mas o problema é que o uso inadequado desses produtos é que estão gerando os riscos nas pessoas, né? E as mortes, intoxicações pelo uso desse produto, acaba tornando um problema de saúde pública e pode ocasionar problemas a curto, médio e longo prazo. Dependendo da substância e do tempo de exposição, é o que vai determinar se ela é de curto, médio ou longo prazo, e se ela é crônica ou se ela é aguda, né? Que a gente vai ver isso ali. Algumas pesquisas apontam que em torno de 200 mil mortes por ano no mundo, em virtude do problema com os agrotóxicos. Então, é uma coisa bem séria, né? A intoxicação crônica é aquela causada pela exposição prolongada ao produto e pode gerar problemas graves como paralisia, lesões cerebrais, hepáticas, tumores, alterações comportamentais e entre outros fatores. Em mulheres grávidas pode causar aborto e malformação congênita, né? Já o agudo é aquele que você tem uma exposição de período curto de tempo, mas de grande volume de agrotóxico. Ele acaba sendo agudo, né? Que também pode causar N problemas à saúde humana, né? Toda a população, em alguma fase da vida, ela vai ser exposta aos agrotóxicos. Pode ser pelo consumo, ou durante o trabalho, né? E os grupos que mais sofrem com esses efeitos dessas substâncias, que são os trabalhadores rurais, que manuseiam frequentemente esses produtos, né? No ambiente, a principal desvantagem do uso incorreto dos agrotóxicos é esse desequilíbrio ambiental que gera naquele ecossistema, naquela região, né? E eles podem atingir organismos vivos que não são prejudiciais à lavoura e extinguir determinadas espécies que são fundamentais para o equilíbrio daquela região, daquele ambiente, né? Os agrotóxicos são classificados no Brasil através de um quadro
de classe, que vai do extremamente perigoso por muito pouco perigoso, né? E extremamente perigoso, que é classe 1, proibidos ou estritamente controlados. Aqui daqui a pouco vai ter uma tabela, classificação toxicológica, que é dividida em classe, grau e cor da faixa. Então, o vermelho é classe 1, extremamente tóxico, com a faixa vermelha. A classe 2, que é altamente tóxico, que é a faixa amarela. A classe 3, que é o medianamente tóxico, que é a faixa azul. E a classe 4, que é pouco tóxico, que é a faixa verde, né? Segundo a Anvisa, o uso intenso desses agrotóxicos levou à degradação de longa duração dos recursos naturais, do solo, da água, da flora e fauna. E isso é irreversível em alguns casos, levando ao desequilíbrio biológico e ecológico, né? A questão dos alimentos, agrotóxicos nos alimentos, quais são os riscos reais, né? Então, assim, a gente sabe que em alguns casos pode haver resíduos agrotóxicos nos alimentos, mas a ciência, os relatórios, as agências, o que elas falam a respeito disso, né? Então, que esse risco crônico ao consumidor, que ele pode ser catastrófico, né? Igual às doenças que eu citei ali acima, né? 1/3 dos alimentos consumidos diariamente estão contaminados, né? Isso aí é dado da Anvisa. E aqui pela tabela, né, dos agrotóxicos no Brasil, em 2008 o Brasil foi considerado o maior mercado mundial de agrotóxicos, né? Devido ao alto índice desse consumo. Então vocês podem ver na tabela aí que o Brasil está bem à frente, inclusive dos Estados Unidos, Japão, China, que são grandes consumidores desses produtos, né, que são fornecidos pela agricultura, né, e o Brasil, como grande fornecedor que acaba tendo essa margem, né, que assusta, né. Pontos positivos e pontos negativos. Os pontos positivos é notório que é maior produtividade, né, só que eles elevam os lucros, né, logicamente, devido à produtividade maior, e um manejo mais eficiente de pragas, né? Os pontos negativos são as doenças, que eu falei ali agora, a contaminação do solo, da água, né? Do ar também, né? E aos animais, né? E essas consequências ao meio ambiente, que são irreversíveis. Então, é isso que é o complicado. Meu nome é Eduardo Augusto, eu vou estar falando um pouco sobre os agrotóxicos no Brasil. Bem, os agrotóxicos eles foram desenvolvidos na Primeira Guerra Mundial e utilizados na Segunda Guerra Mundial como arma química. Com o fim da guerra, o produto desenvolvido passou a ser utilizado como defensivo agrícola. O uso do agrotóxico no Brasil e no mundo começou a ser intensificada a partir das décadas de 60 e 70, com a chamada Revolução Verde. A Revolução Verde foi um processo de mudanças da agricultura no país, implementando a partir da Segunda Guerra Mundial. Esse processo incentivou a prática de monocultivos, o uso de sementes geneticamente modificadas, a forte mecanização do campo e o uso de pacotes agroquímicos. Atualmente, o Brasil possui mais de 400 tipos de agrotóxicos registrados. Em 2008, o Brasil foi considerado como o maior mercado mundial de agrotóxicos. Ele teve aumento de 19% de compra mundialmente em 2010. Aumentou 19% de utilização de agrotóxicos no Brasil. No Brasil, hoje tem um alto índice de consumo de agrotóxicos e fertilizantes. O Brasil ficou em primeiro lugar em uso de defensivo agrícola, tendo China, Japão, França, Alemanha e Canadá atrás. Já
em consumo por área cultivada, o Brasil ficou em 7º lugar. Na frente está Japão, Coreia do Sul, Alemanha, França, Itália, Reino Unido. Ou seja, o Brasil ele tem um menor gasto que esses países por dólar por hectare produzido. Bem, vantagens, pontos positivos e pontos negativos. Usando agrotóxicos você vai ter maior produtividade. Por quê? Porque ele vai controlar os possíveis danos às plantações. E também vai elevar os lucros que, utilizando a dose recomendada, atua no controle de pragas e doenças, que irá aumentar automaticamente sua produção, e com ele também tem um manejo mais eficiente, mais fácil. Já seus pontos negativos: o uso acima do permitido pode trazer risco à saúde aos consumidores e há riscos de intoxicação por parte dos trabalhadores que manuseiam os agrotóxicos, ou seja, pode ocasionar doenças. O uso também incorreto deles pode provocar contaminação no meio ambiente, no solo e nos recursos hídricos, e várias consequências ao meio ambiente pode trazer, porque são produtos que têm uma persistência no meio ambiente muito grande, ou seja, eles demoram muito tempo para sair do meio ambiente. Transgênicos. O que são os transgênicos? Bom, o transgênico nada mais é do que organismos vivos geneticamente modificados, geralmente plantas e animais. Com o avanço da engenharia genética, surgiu essa possibilidade, que é a de alterar o DNA de um ser vivo com o intuito de potencializar ou criar determinadas modificações ou determinadas características que seriam inviáveis de serem produzidas pela natureza. A modificação genética ela pode incluir diferentes tipos de técnica, como manipulação do DNA recombinante de diferentes espécies, a fusão celular, a hibridização e entre outros. Muitas pessoas elas chegam a confundirem transgene e transgênicos. E apesar deles estarem relacionados, eles não são sinônimos, cada um tem um significado distinto. A transgene, ela se refere ao material genético extraído de um ser vivo que foi introduzido, que é introduzido em outro. E já transgênico, ele se refere ao organismo que foi geneticamente modificado. Então a transgene, ela se refere mais ao processo de extrair o material genético de um determinado ser vivo e introduzir em outro. E o transgênico já é mais o organismo já geneticamente modificado. A aplicação de transgênicos na agricultura. Na agricultura, muitas culturas elas já possuem versões transgênicas, como a abóbora, a alfafa, algodão, beterraba, a cana-de-açúcar e entre outros, Existem muitos outros. E 99% de toda a área plantada com transgênico no mundo é de milho, soja, algodão e canola. Muita coisa, 99%. E na alimentação? Na alimentação, o termo transgênico, ele é popularmente associado aos alimentos produzidos a partir da agricultura, como os vegetais, as frutas e etc. E a principal finalidade da criação de alimentos transgênicos é de desenvolver produtos com melhor qualidade, com melhor resistência e visando também, principalmente o lucro, visando principalmente o lucro dos produtores. Inúmeras são as possibilidades da manipulação genética na agricultura. Ela pode criar desde plantas mais resistentes às pragas até alimentos mais ricos em determinados tipos de vitamina, A produção dos produtos transgênicos, eles principalmente para o consumo humano, ele é um alvo de intenso debate, É um assunto bem, bem polêmico. Tem defensores, dessa manipulação genética e tem aqueles também que criticam essa prática, que acusa até de ser um nocivo à saúde,
Porém, temos aí as bactérias, temos leveduras e fungos transgênicos que atuam diretamente no processo de fermentação, no processo de preservação e formação de sabor, aroma, de bebidas e comidas. Por exemplo, os queijos, os pães, a cerveja, o vinho, o adoçante, né? E já na saúde também temos diversas vacinas, temos diversos medicamentos, temos kits diagnósticos, temos terapias e tratamentos que são desenvolvidos por meio da transgenia. E a insulina, por exemplo, a insulina ela é usada por seres humanos no tratamento de diabetes, né? São usados por pessoas no tratamento de diabetes e ele é um produto gerado de um micro-organismo transgênico, né? Então temos aí esse assunto bem polêmico, mas também temos essas vantagens, né? Porém também temos, como qualquer um, temos as desvantagens também. Meu nome é Elisandro e eu vou estar falando um pouco sobre transgênicos e o meio ambiente. Falando da biodiversidade em risco dentro da agricultura transgênica, o principal perigo apontado é a redução de diversidade de sementes. O pólen da planta transgênica é levado através de vento, chuva, pássaros ou insetos até lavouras convencionais, podendo contaminar sementes pioneiras, contribuindo no desaparecimento das mesmas. As sementes convencionais poupam o desgaste do solo e conseguem manter uma boa produção durante muito tempo. Já as sementes geneticamente modificadas acabam dependendo de grande quantidade de fertilizantes químicos, já que o gene dela foi modificado para obter uma maior produção e para já ajudar a combater certas pragas. E isso faz com que há um grande desequilíbrio nas propriedades do solo. Quando plantas e até mesmo animais invadem um local onde não são nativos, acaba se tendo um grande problema por eles não possuírem também um predador ou parasita que possam fazer parte da cadeia. Ou seja, isso faz com que facilite na reprodução em massa e eles acabam dominando esse local e se tornando quase impossível de combatê-los. Sem contar que quando as folhas de plantas estrangeiras caem ao solo, algumas acabam liberando uma substância que podem dificultar na germinação até mesmo de plantas nativas dessa região. Transgênicos e saúde. Todos os transgênicos até então disponibilizados no mercado acabam sendo seguros, pois não apresentaram nenhuma evidência de efeitos nocivos do consumo desse alimento, ou até mesmo medicamentos que contêm ingredientes geneticamente modificados. Eles passam por um teste de segurança, tanto de toxicidade, reação alérgica, estabilidade do gene e efeitos nutricionais. O melhoramento genético é realizado para combater vírus e pragas que possam realizar mal à saúde, tanto humana quanto dos animais. Pontos positivos: podem aumentar o valor nutricional, maior produtividade, maior resistência e durabilidade. Já os pontos negativos: as dúvidas geradas à saúde humana a longo tempo, alterações ambientais e aumento da resistência aos antibióticos. Bem, e assim chega ao fim da nossa apresentação.